E aí chega aquele dia em que você chuta o balde e come tudo que vê pela frente. Salgados, doces, pães, sorvetes, etc. Sem critério ou restrição. Não consegue parar enquanto tiver comida disponível ou passar mal. Isso acontece com certa frequência. Normalmente, quando você está muito cansada, triste, angustiada, magoada, com raiva, ansiosa ou outra coisa qualquer. Depois sente aquela culpa. Se você se identificou com isso, fique aqui. Esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre transtorno da compulsão alimentar. Venha comigo. Para compreender o transtorno da compulsão alimentar, é necessário antes compreender o que é e como funciona uma compulsão, pois existem vários tipos de compulsões. Mas antes, vamos entender o que são hábitos, pois toda compulsão está ligada a hábitos que cultivamos. Quando você tem um comportamento rotineiro, que acontece com frequência e da mesma forma, nós podemos chamar esse comportamento de hábito. Exemplo, tem o hábito de acordar cedo, de almoçar por volta das 13 horas, tomar um cafezinho após o almoço e outros. Todos nós temos hábitos e eles podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Hábitos podem ser bons ou ruins, mais ou menos saudáveis. Quer um exemplo? Dormir poucas horas por noite é um hábito pouco saudável. Praticar atividades físicas regulares e sem exageros é um hábito saudável. Hábitos são comportamentos aprendidos e, depois de aprendidos, automatizados pelo cérebro, com o intuito de economizar energia, para que você não tenha que pensar a cada pequena ação. Mas a questão está justamente aí. À medida que o cérebro automatiza um comportamento, ele se torna, de certa forma, inconsciente. Nós não pensamos mais para executá-lo, e isso pode nos trazer sérios prejuízos, pois todos nós temos grandes possibilidades de automatizar hábitos negativos e nocivos. E as compulsões são hábitos nocivos específicos, repetidos excessivamente e que fogem ao controle da pessoa. As compulsões têm a função de compensar, aliviar ou desviar o indivíduo de emoções e sentimentos muito desconfortáveis, tais como raiva, tristeza, angústia, medo, entre outros, que a pessoa não está conseguindo lidar de uma forma satisfatória. É uma falha nos mecanismos de autorregulação dessas emoções, onde o ponto de fuga é justamente a compulsão. A pessoa compulsiva não consegue controlar seus impulsos e se rende aos seus desejos, buscando um prazer imediato ou um alívio imediato, praticando um ato específico, mas que trará prejuízos para a sua vida. Existem vários tipos de compulsões: alimentar, por sexo, por trabalho, jogos, compras, roer unhas, etc. Mas todas elas partem do mesmo mecanismo: a dificuldade de reconhecer e lidar saudavelmente com os sentimentos que estão dominando a vida da pessoa. Bem, agora que nós já entendemos a diferença entre hábitos e compulsões, vamos falar do transtorno de compulsão alimentar. Não é porque você, de vez em quando, naquele almoço ou jantar especial, comeu demais, que você sofre de transtorno de compulsão alimentar. Não. O que define uma compulsão alimentar é comer muito mais do que você come habitualmente
em um pouco espaço de tempo, cerca de 20 minutos a 2 horas mais ou menos. Fazer isso com certa frequência e principalmente com uma sensação de que não consegue parar de comer, que não consegue se controlar. Só vai parar se estiver empanturrada ou acabar a comida. Nas compulsões alimentares, a pessoa pensa obsessivamente em comida e prefere comer sozinha ou escondida, pois assim ninguém verá o quanto está comendo. É um transtorno mais comum em mulheres, mas também pode acontecer em homens, e é uma das maiores causas de obesidade. Compulsões alimentares podem estar ou não acompanhadas de quadro de bulimia, que é o uso excessivo de laxantes ou vômitos provocados no intuito de não ganhar peso após ter comido excessivamente. Algumas características são comuns nos transtornos de compulsão alimentar: comer rápido, comer muito, mesmo sem fome, ter a sensação de não conseguir parar, comer sozinho ou escondido. Mas você deve estar se perguntando por que alguém desenvolve um quadro assim. Bem, tudo pode começar através de uma crença a respeito da comida. Diante de situações que causem muita ansiedade, e vamos lembrar aqui que a ansiedade é uma sensação natural de alerta frente a uma situação onde nos sintamos ameaçados de que algo ruim está por acontecer, ou seja, é um sinal de alerta que a natureza criou em nossos cérebros para nos proteger de possíveis perigos que poderiam fazer com que a gente perdesse a vida, como, por exemplo, os ataques de feras. Todos nós temos esse circuito de alerta, mas acontece que esse circuito de alerta pode disparar com inúmeras possibilidades iminentes de perdas, internas ou externas, como, por exemplo, perder o emprego, perder o amor de alguém, perder a admiração de uma pessoa ou de um grupo e outras coisas. Tudo aquilo que seja importante para uma pessoa, a possibilidade de algum perigo de perda pode disparar o alerta e disparar a ansiedade. Nos transtornos de compulsão alimentar, o gatilho é justamente esse. A pessoa está sentindo um perigo que desperta emoções muito desconfortáveis. Aí vem a função da crença. Um dia essa pessoa, em uma dada situação, sentiu que comendo ela ficava melhor. Ela descobriu que de algum jeito a comida aliviava essa sensação de desconforto, porque momentaneamente ela sentia prazer ou um conforto interno. Ficou lá registrado: comida me acalma quando estou com medo de alguma coisa, comida me alivia. Então, quando o sinal de alerta dispara e ela não consegue lidar com as emoções desconfortáveis de um outro jeito, vem o desejo incontrolável de comer para aliviar a sensação de desconforto. No momento em que você fizer isso, você vai sentir um prazer imediato e vai se sentir aliviada, mas logo depois sentirá um grande arrependimento, pois a sensação desconfortável volta e ainda pior. Além disso, você também estará se sentindo fracassada, envergonhada e culpada por ter feito o que fez. Aí, como forma de reparação do dano, ou vai fazer aquela dieta super restritiva, ou vai tentar expurgar o que comeu, aumentando ainda mais a sua ansiedade, até que novamente terá outro episódio igual de compulsão. Mas o que fazer então para mudar isso? Como eu sempre digo, o primeiro passo é se conscientizar do que está acontecendo com você e parar de negar o fato. Você tem um problema sério, precisa cuidar disso.
Esse desejo incontrolável é um inimigo poderoso. Não adianta ficar brigando com ele. O importante é você diferenciar inicialmente qual o tipo de fome está sentindo. Se fome física ou fome emocional. Nós temos um vídeo que explica bem as diferenças entre elas. Assista o vídeo para você poder diferenciar. Mas tem uma pergunta simples que você pode fazer. Em quanto tempo você comeu a última vez? Se você comeu há menos de 3 horas, muito provavelmente a sua fome será emocional. Caso você reconheça que a fome é emocional, pergunte-se: quais são as emoções desconfortáveis que você está sentindo? Tente nomear: raiva, medo, esgotamento, solidão. Localize. Basta você olhar para dentro de você sem medo de reconhecer, sem críticas ou julgamentos. Tente anotar num papel os sentimentos. Escreva sobre eles, anote tudo o que você puder. Se após isso a vontade de comer ainda persistir, pegue algo para comer. Procure só que não seja aquele algo tão delicioso. Por exemplo, uma fruta. Preste muita atenção no ato de comer nessa hora. Olhe para o alimento, perceba suas formas, cores, cheiros. Morda pequenos pedaços, mastigue devagar e consciente, sentindo sabores na sua boca. Engula sentindo o trajeto do alimento até chegar no seu estômago antes de dar a próxima mordida. Respire conscientemente entre um pedaço e outro. Fique atenta ao conflito que vai existir em você nesse momento. De um lado, a voracidade, você vai querer comer rápido. Do outro, a determinação de comer devagar, sentindo-se conectada com o que está fazendo. É uma luta entre o racional e o emocional. E é muito importante nessa hora que o racional ganhe, pois assim você estará exercitando a autorregulação das suas emoções de uma forma bem consciente. Lembre-se, as nossas emoções podem funcionar como cavalos selvagens, caso o condutor, que é a nossa mente, soltar as rédeas. Os transtornos compulsivos muitas vezes são difíceis de serem vencidos sem ajuda profissional. Se for o seu caso, não hesite em buscar auxílio médico e psicoterápico. Sentir-se acolhida e auxiliada nesse momento é muito importante. As atividades físicas feitas sob orientação e sem exageros também são muito necessárias, pois relaxam e reduzem a ansiedade, além de auxiliarem na construção de uma melhor autoestima. Se você quiser saber mais sobre outros tipos de compulsões ou outros temas de seu interesse, deixe aqui seu recado para a gente. Nós adoramos receber sugestões de temas que possam ajudar no avanço do seu autoconhecimento. E se você gostou desse vídeo e achou que outra pessoa pode se beneficiar desse tema, nos ajude a compartilhar. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.